Oi, professor, tudo bem? Eu me chamo Giovana e eu, Ana Lúcia e o Matheus, a gente vai falar sobre o Paraná. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos físicos do Paraná. O Paraná, ele se localiza na região sul e ele tem uma grande diversidade natural. O relevo dele é dividido em planícies, que são... Eu tô olhando aqui porque tá o computador aqui com tudo que eu anotei. Mas o relevo ele é constituído em 3 áreas. Então, tem as planícies, onde é a parte do litoral, os planaltos, que é a maior parte do Paraná, e algumas áreas mais elevadas. O clima aqui no Paraná é subtropical e as 4 estações são muito bem definidas. E no inverno, as cidades que ficam mais embaixo, perto de Santa Catarina, geralmente elas nevam no inverno. Bom, sobre a vegetação do Paraná, ela constitui a Mata Atlântica, ela é constituída pela Mata Atlântica e pelas árvores de araucárias. As araucárias. E só que hoje em dia muitas dessas plantações foram substituídas por plantações agrícolas. Bom, sobre a hidrografia do Paraná. O Paraná ele é muito conhecido porque ele tem um rio muito importante, que é um dos patrimônios naturais do mundo, que é as Cataratas do Iguaçu, que é o Rio Iguaçu. E também tem o Rio Paraná, que faz fronteira com o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Meu nome é Matheus Lima e eu vou falar sobre a formação política do Paraná. A formação política do Paraná começou ainda no período colonial, quando a região fazia parte da capitania de São Paulo. Somente em 1853, o Paraná se tornou oficialmente uma província separada de São Paulo durante o segundo reinado, por decisão de Dom Pedro II. Com a proclamação da República, em 1889, o Paraná passou a ser um estado brasileiro. Ao longo do século XX, o Paraná se desenvolveu politicamente com o avanço das cidades, da agricultura e da imigração europeia, principalmente alemães, italianos, poloneses e ucranianos que influenciaram a cultura local. Hoje, o estado conta com 399 municípios e uma estrutura política organizada com poderes executivos, legislativos, judiciário, como os demais estados brasileiros. E agora também vou falar um pouco sobre a evolução populacional. O crescimento populacional do Paraná foi fortemente influenciado por ciclos econômicos e pela imigração. No final do século XIX, início do século XX, diversas colônias de imigrantes se instalaram no estado, aumentando rapidamente o número de habitantes. Ao longo do século XX, a população migrou bastante do campo para as cidades, principalmente por causa da mecanização agrícola. Isso fez com que centros urbanos como Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel se desenvolvessem muito rápido. Hoje, o Paraná é um dos estados mais populosos do Brasil, com milhões de habitantes distribuídos, principalmente nas áreas urbanas. Oi, eu vou falar um pouquinho sobre a economia da nossa região do Paraná. Então, para a gente começar, as atividades econômicas do Paraná, ela é uma das mais diversificadas do nosso país, do Brasil. Na agricultura, por exemplo, nosso estado ele é destaque nacional na produção de soja, milho, feijão, trigo e café. Também tem a criação de frangos e suínos também. A nossa região é uma das regiões mais férteis, com solo férteis do país. Já na indústria, o Paraná ele se destaca na produção de automóveis, alimentos, que eu já mencionei, papel e celulose, têxteis, produtos químicos também. A presença de montadoras e parques industriais fortalece muito a nossa economia, que a gente já parte para o nosso setor de serviço. O nosso setor de serviço ele também é muito amplo e muito importante. Então, especialmente nas cidades maiores, que tem mais predomínio desses setores de serviço, como comércio, tecnologia, transporte e principalmente turismo. O turismo, a gente tem como principal as cataratas do Iguaçu, na nossa região do Paraná, sendo que é um dos principais destinos internacionais que as pessoas internacionais de outros países vêm para conhecer no Brasil as cataratas do Iguaçu.
Além disso, o Paraná ele é referência em energia com grandes hidrelétricas, como a Itaipu Binacional, que é a gente pode falar que é uma das maiores produtoras de energia limpa do mundo inteiro. Com isso, a gente pode perceber que o estado do Paraná ele reúne uma combinação única de diversidade natural, história política muito rica, crescimento populacional bem significante e uma economia muito forte e moderna. Esses elementos, eles fazem com que o estado do Brasil seja um dos mais importantes do Brasil e um dos mais desenvolvidos do nosso país também.